Hail the King, capítulo 1021. Beldade Cobra. Eles são os seguidores mais leais de Intu e sua santidade. Todos eles foram ajudados por sua santidade e se ofereceram para seguir e proteger sua santidade. Eles são os mais bravos guerreiros dos Ox Behemoth. Enquanto o grande sacerdote Nesh explicou isso a Fei, ele disse aos seguidores do Papa: Pessoal, esses são os convidados honoráveis que sua santidade Intus quer conhecer. Todos esses seguidores vieram de diferentes clãs. Havia 23 deles, e eles vieram de clãs como o Clã Centauro, Clã Touro, Clã Tigre e Clã Leão. O mais fraco entre eles estava no pico do reino da meia-lua e também havia 9 semideuses de nível inferior. Além disso, o homem tigre loiro e a mulher leão ruiva emitiam um nível de aura que Fei não conseguia ver através. A força geral dessa equipe de seguidores era chocante. Se eles estivessem no continente de Azeroth, poderiam criar pelo menos um império de nível 7. Fei sentiu que tinha que reavaliar a força da tribo Oak Behemoth. A mulher leão ruiva, que tinha um nível chocante de força, observou esses Chambodianos por um tempo, e ela apontou para Fei e lentamente disse: só ele pode entrar. Além disso, ele deve tirar sua arma, capa e anéis de armazenamento. Como você ousa? Imprudente! Oleg, Pierce e Drogba todos gritaram: como você se atreve a ser tão rude com nosso senhor? HMPH. Mesmo quando Sua Majestade vai aos palácios divinos da Santa Igreja, ele nunca tira sua arma e seus pertences. Seu pedido é muito rude e ofensivo. Os seguidores do Papa não responderam, eles se calaram e bloquearam a entrada da tenda com expressões frias. De repente, a atmosfera ficou um pouco aquecida e combativa. Fei acenou com a mão e sinalizou para os outros não se preocuparem. Então, ele tirou a capa que cobria sua cabeça, entregou os anéis de armazenamento a Torres por segurança e permitiu que a mulher leão ruiva de cabelos compridos o examinasse com energia espiritual. Depois de não descobrir nenhum item mágico de armazenamento, essa mulher leão disse aos outros que esperassem pacientemente, e os seguidores se afastaram e deixaram Fei passar pela entrada. Infelizmente para eles não sabiam que o cinto de Fei continha um espaço de armazenamento, e as principais armas do rei nunca foram mantidas em anéis de armazenamento, mas foram equipadas com seus personagens no Diablo Old. Ele poderia facilmente convocar as coisas que ele precisava com um pensamento. Além de tudo isso, o rei poderia convocar aqueles guerreiros bárbaros no pico do reino do Sol Ardente. Com uma força tão poderosa, o rei não precisava se preocupar com segurança. Então, os humanos realmente parecem muito bons. Este homem pode rivalizar com aqueles homens lindos do clã Raposa e clã Borboleta. A mulher leão ruiva de cabelos compridos provavelmente ainda era jovem e pensava como uma adolescente. Quando ela sussurrou para seus colegas, como um homem tigre loiro, o que ela disse foi captado pelo rei que possuía energia espiritual insana. Portanto, o rei subconscientemente olhou para essa mulher leão musculosa que deveria ser uma grande beldade sob os padrões dos Ox, e ele riu em sua mente. Humano, o que você está olhando? A mulher leão detectou o olhar de Fei, e ela corou e gritou. Fei curvou os lábios e não respondeu. Em vez disso, ele abriu a cortina diante dele e entrou na tenda. Assim como Fei esperava, essa tenda que parecia desgastada do lado de fora era na verdade um item espacial, semelhante à pequena tenda roxa de Akara no Diablo Old. A única diferença era que essa barraca espaçosa não era fortalecida pela magia, mas pelo poder dos totens. O espaço dentro da tenda era enorme, não sendo menor comparado à praça do lado de fora. Um tapete místico estava no chão e era extremamente macio. A decoração interior fazia com que esse lugar parecesse o interior de um solene palácio divino, e era simples, antigo e grandioso. Embora não fosse luxuoso, era digno. A fraca luz prateada que irradiava das paredes fazia as pessoas se sentirem confortáveis e calmas. Os pilares de pedra do palácio foram esculpidos em várias estátuas de guerreiros Ox. Essa parecia ser uma técnica avançada de totem, suportando o gigantesco espaço interno. Assim que Fei entrou na tenda,
ele sentiu vários olhares frios pousando nele ao mesmo tempo. Eles estavam cheios de emoções diferentes, como confusão, curiosidade, julgamento e dúvida. Mais de 20 orcs que estavam esperando aqui, todos encararam Fei. Embora esses orcs fossem de clãs diferentes, sua presença e vestuário eram de maior prestígio em comparação com os orcs que Fei já havia visto em outros lugares da cidade de Bemomoth. A maioria usava roupas de algodão meticulosamente feitas e casacos de pele preciosos ou armaduras de metal e carregando armas bem polidas e preservadas. Todos pareciam arrojados, e sua força estava em média no pico do reino do Sol Ardente. Se Fei não adivinhou de forma errada, esses orcs eram os chefes de clãs e nobres de alto nível que tinham grande poder e privilégios na tribo. Fei olhou para esses nobres de prestígio e olhou para as profundezas do palácio. Infelizmente, a cadeira de pedra mais afastada da entrada estava vazia. Deveria ser o assento do Papentus, mas por alguma razão, este lendário homem-raposa não estava aqui. Ei, você é aquele rei humano que o pequeno Nash mencionou. Uma beldade meio humana e meio cobra do clã Cobra quebrou o silêncio. Enquanto ela girava seu longo rabo verde, essa beldade cobra se aproximou de Fei e observou com curiosidade. TSK. Eu sou Jankovic, a chefe do clã Cobra, que é um dos 10 clãs rei. Rapaz bonito, tenho o prazer de conhecê-lo. Se apenas prestasse atenção na metade superior do corpo, essa beldade cobra era incrivelmente linda. Sua pele clara parecia tão lisa quanto jade e emitia uma luz fraca, e seus cabelos longos e macios e encaracolados repousavam sobre seus ombros. Suas delicadas clavículas, olhos lacrimejantes, nariz fofo, lábios brilhantes e testa lisa, tudo a fazia parecer excepcionalmente exótica e bonita, intoxicando os outros. O charme dessa beldade cobra estava em outro nível. Sob sua beleza, até seu longo rabo verde parecia bonito. Depois de ficar chocado com sua beleza por uma fração de segundo, Fei de repente percebeu algo. Ele se afastou um pouco e liberou sua vasta energia espiritual. Com esse simples movimento, ele instantaneamente destruiu essa atmosfera mítica. Quando Fei olhou para cima novamente, embora essa beldade cobra ainda fosse linda, ela não fez mais os outros quererem se ajoelhar diante de seu vestido e serem levados por sua sedução. Estava claro que essa beldade cobra dominava uma técnica de encantamento, e ela podia atrair qualquer macho. No entanto, a energia espiritual de Fei era muito poderosa. Com um pensamento, ele imediatamente quebrou essa técnica secreta com facilidade. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1022. A observação dos 10 clãs rei. Os outros mestres dos clãs de categoria ouro assistiram à cena e ficaram chocados. Ha! Jankovic, sua cobra elegante. Você falhou desta vez. Um homem forte, com pelo menos 10 metros de altura, ria e se vangloriava, parecia uma série de trovões retumbando na tenda. Esse homem tinha pele verde clara e seus músculos inchados pareciam ter sido esculpidos em pedra. Ele parecia uma fera de batalha violenta, e o chifre na testa e no corpo robusto diziam a Fei que esse homem era o mestre do clã do Rinoceronte Verde, que era um dos 10 clãs de categoria ouro. Este homem foi direto e disse tudo em sua mente. Assim como esperado, ele era do clã cujos membros tinham a menor quantidade de inteligência. Depois que Fei quebrou sua técnica e o Rinoceronte Verde que tinha falta de inteligência a provocou, a beldade cobra Jankovic não ficou com raiva. Com um sorriso gentil no rosto, Jankovic levantou o braço e o colocou no ombro de Fei. Então, enquanto piscava, ela provocou Fei dizendo, eu não esperava isso. Você é um rostinho branco, mas tem força. Parece que nem todos os humanos são tímidos e lascivos. Ouvi Nash dizer que seu reino humano é muito rico e cheio de recursos. Existe um suprimento infinito de ferro, ótimo vinho, mel e seda, isso realmente me deixa com inveja. Irmãozinho, que tal falarmos sobre comércio? Se você pode fornecer armaduras e sabres de metal ao nosso clã Cobra, temos muitas beldades como eu em nosso clã.
Se você puder nos ajudar, pode escolher qualquer uma. Você pode até me escolher. Eu ainda sou virgem. Essa beldade cobra era realmente aterrorizante. Ela era extremamente charmosa e seus movimentos eram elegantes e sedutores. Com sua cintura fina, olhos lacrimejantes e fragrância fraca, ela era como um fogo que poderia derreter qualquer homem. Todos os homens enlouqueciam por ela. Embora Fei não fosse mais virgem, ele ainda teve problemas para resistir à sedução de Jankovic. Quando o rei franziu o senho, ele enviou uma onda de energia escondida em um lampejo e afastou as mãos dessa beldade cobra. Então, ele sorriu e disse: Estou aqui para falar sobre a aliança entre Chambord e a grande tribo Orc-Bemomoth. Se estabelecermos a aliança, Chambord pode fornecer armaduras e armas ao clã Cobra, com certeza. Você com certeza não entende o coração de uma mulher, mas não é ruim. Carinha, você passou no primeiro teste. Assim que essa beldade cobra disse isso, sua aura mudou de repente. Ela passou de uma mulher elegante e sedutora para uma mulher solene, nobre e etérea. Então, uma emanação poderosa apareceu nela, fazendo-a mudar de uma garota de programa para uma deusa pura. Essa mudança repentina e drástica apresentou um enorme choque visual, e Fei quase mordeu a língua. Nesse momento, essa beldade cobra parecia ser a verdadeira chefe do clã Cobra e que era um dos mestres mais poderosos dos clãs de categoria ouro. Vendo isso, outros mestres orcs assentiram em segredo. Desde que Fei entrou pela primeira vez, esses mestres o observavam. O flerte da beldade cobra Jankovic foi uma das maneiras pelas quais eles vieram testar Fei. Honestamente, os nobres da tribo Orc-Bemomoth estavam extremamente interessados em estabelecer a aliança com os humanos. Se os humanos eram agora tão grandes quanto o grande sacerdote Nesh alegava, e as histórias que ouviram sobre Chambord forem verdadeiras, aliar-se ao reino de Chambord era do melhor interesse dos orcs, especialmente para os clãs de categoria ouro, como os 10 clãs rei. No entanto, o Papa Intus do Palácio do Deus das Feras fez uma citação famosa. Não tenha medo de inimigos divinos, mas tenha medo de companheiros de equipe parecidos com porcos. Antes que esses mestres orcs pudessem determinar se o rei de Chambord era um deus ou um porco, eles foram cautelosos com a ideia da aliança. Afinal, em muitas lendas e histórias contadas na tribo Orc-Bemomoth, os humanos foram descritos como seres cheios de criatividade, inteligência e poder. No entanto, eles também eram conhecidos por sua ganância e violência. Portanto, esses mestres orcs tiveram que testar o caráter, comportamento e força desse líder de seu potencial aliado antes de decidir sobre esse assunto. A série de comportamentos e ações de Fei fez a maioria dos nobres de alto nível dos clãs de categoria ouro gostar dele. Além disso, Fei soltou um pouco de sua força para apertar a mão da beldade cobra Jankovic. O poder demonstrado naquele momento surpreendeu muitos os nobres orcs. Claro, isto estava longe de ser suficiente. Ouvi Nesh dizer que você não é apenas o honorável rei de Chambord, mas também um guerreiro talentoso e poderoso. Eu, Pippin, chefe do clã Rinoceronte Verde, quero ter uma batalha de prática com você, o gigante mestre do clã Rinoceronte Verde, que falou com Jankovic, declarou seu nome e trouxe essa ideia para Fei. Ficou claro que esse Rinoceronte Verde não a inventou, alguém deve ter ensinado isso a ele. No entanto, Fei nunca teve medo de qualquer batalha. No momento em que o rei estava prestes a abrir a boca e aceitar o desafio, um mestre do clã Touro que carregava um enorme sabre nas costas subitamente saiu de um portão lateral nas profundezas do palácio. Ele parecia um dos seguidores do Papa. Depois de olhar para o rei, ele disse em sua voz alta: Sua Santidade Intus, quer conhecer esse honorável convidado primeiro. Chefes de clã, você pode deixar o convidado entrar no Palácio dos Fundos primeiro? Claro! Não há problema nisso. Sua Santidade Intus está sendo muito educado conosco. Isso é bom. Sua Santidade Intus está se sentindo melhor? Os nobres e mestres orcs não ficaram descontentes quando foram interrompidos. Em vez disso, todos assentiram de forma passional e ficaram animados.
Fei poderia dizer que esses nobres orcs influentes e poderosos dos clãs de categoria ouro não estavam atuando e fazendo um show para ficar do lado bom do Papa. Em vez disso, era um alto nível de respeito e admiração que veio do fundo de seus corações. Era evidente que eles amavam e admiravam esse Papa. Parecia que pessoas como o chefe do clã Porqualtis e o grande sacerdote Nesh do clã Raposa estavam dizendo a verdade. Esse Papa do Palácio do Deus das Feras tinha maior reputação e prestígio entre os orcs. Até as figuras mais influentes no topo da pirâmide de poder na tribo Okbemomoto respeitavam. Eu vou batalhar com você depois de conhecer sua santidade Intus, o homem rinoceronte verde deu um tapinha no peito e disse emocionado. Tudo bem. Fei aceitou o desafio e atravessou a porta dos fundos nas profundezas do palácio, seguindo este seguidor do Papa. Depois de passar por essa porta, Fei percebeu que agora estava apenas no Palácio do Meio. Havia mais de uma dúzia de seguidores de diferentes clãs, e eles olharam para Fei com atenção e cautela. Depois de fazer a inspeção, eles levaram Fei até o último portão na parte de trás do palácio. Sua Santidade Intus está aqui. Ele convidou você para entrar sozinho. Fei respirou fundo antes de abrir a porta e entrar. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1023. Inacreditável! Para ser sincero, antes de Fei entrar no Palácio dos Fundos, ele já pensara nesse cenário milhares de vezes. Ele se perguntou como seria esse Papa do Palácio do Deus das Feras. Ele vai ser um homem raposa de cabelos brancos, aparência majestosa e nobre. Seus olhos serão preenchidos com sabedoria e tribulações. Ele vai ser um herói ambicioso que está escondido em sigilo e parece dominar e comandar. Ele vai ser um homem velho que se veste de maneira simples e parece genial, preocupado com os orcs. Ou ele vai ser um homem raposa esbelto, alto e atencioso. No fim das contas, depois de ouvir as descrições e histórias que pessoas como Nesh e Altis contaram e ver tudo na cidade de Bemomoth, o rei ficou muito curioso sobre esse Papa dos Orcs que poderia ser um viajante da Terra, e ele esteve esperando esse encontro. No entanto, quando Fei entrou no Palácio dos Fundos, ele percebeu que todas as suas suposições estavam longe da verdade. Ban! 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 Uma série de ruídos nítidos e familiares soou, despertando uma parte da memória de Fei que ele havia selado por um longo tempo. Olhando adiante, Fei descobriu que o Palácio dos Fundos era bastante grande. No entanto, as decorações e a configuração no Palácio dos Fundos fizeram Fei sentir como se estivesse de volta à Terra. As paredes eram pintadas de branco e muitas luzes elétricas foram instaladas nelas. O céu azul e as nuvens brancas estavam desenhados no teto, e um espaço semelhante à sala de estar não ficava longe da entrada. Havia alguns sofás e uma mesa de chá, e uma TV LED estava pendurada no lado oposto da parede. Debaixo da TV havia um armário pequeno, e havia aparelhos como aparelhos de DVD. Ao redor da sala, havia um ar-condicionado, uma mesa de computador, um computador de mesa, um iPad. Muitas coisas que nunca deveriam existir neste mundo apareceram à frente de Fei, e o rei sentiu como se estivesse sonhando. Um barulho forte soou de um lado do Palácio dos Fundos, e os olhos de Fei quase saíram de suas órbitas oculares. Havia um jovem que parecia ter cerca de 20 anos de idade, mais distante. Ele usava uma blusa branca, um par de shorts florais e um par de tênis esportivos Nike. Nesse momento, esse jovem agitava uma raquete e jogava tênis em uma requintada quadra de tênis. Do outro lado, havia uma mulher extremamente bonita. Essa mulher tinha uma aparência insana e era muito sexy. Seus longos cabelos loiros pareciam uma cachoeira, e ela tinha um par de asas que pareciam com um cisne. Toda vez que essa beldade se movia, seu peito e bunda saltavam sedutoramente, e ela estava jogando tênis com esse jovem com uma expressão alegre no rosto. Oh sim! Um S-Ball! Não é ruim! Santa Sharapova, sua habilidade no tênis melhorou novamente.
Esse jovem estudante universitário gritou usando a linguagem comum durante a Era Mítica. Sua Santidade, você pegou leve comigo. Essa beldade do clã Cisne respondeu com uma voz fofa. Enquanto a bola saía da quadra, ambos se viraram e viram Fei, que entrou. A beldade do clã Cisne entendeu alguma coisa, e ela se curvou para Fei de longe antes de sair do palácio com um sorriso. Agora, apenas Fei e esse estudante universitário estavam neste espaço. Ei, o que você está esperando? Por que você não vem aqui e joga uma partida? Esse estudante universitário sorriu e sugeriu antes de jogar uma raquete para Fei. Como se tivesse sido atingido por um raio, Fei congelou no local. O rei ouviu esse jovem usar mandarim. Esse jovem falava mandarim autêntico com sotaque de Pequim. Em mais de 3 anos, foi a primeira vez que esse idioma soou nos ouvidos de Fei. Portanto, o rei ficou ali atordoado e não reagiu depois de um tempo. Todas as respostas para as especulações e suposições apareceram neste momento. Ok, vamos ter uma partida, respondeu Fei usando o mandarim, que ele quase esquecera. Nesse momento, o rei não sabia como descrever seus sentimentos. Depois de vários anos, Fei pensou que havia esquecido sua vida passada. No entanto, ele viu repentinamente esses itens extremamente familiares naquele palácio dos fundos, e as memórias distantes, porém claras, instantaneamente entraram em sua mente como uma inundação de água. Quando ele agarrou levemente a raquete de tênis, Fei de repente teve o impulso de querer jogar tênis de acordo com o desejo de seu coração. Sem precisar de mais palavras, os dois entraram na quadra e começaram a batalha. O denso ruído da bola de tênis batendo nas raquetes soou no espaçoso palácio dos fundos, exatamente como a areia deixando rapidamente uma ampulheta. A habilidade de tênis desse estudante universitário era excelente. Embora Fei fosse membro do time de tênis de sua escola, ele não era páreo para esse jovem depois de não praticar por anos. Eles jogaram 3 partidas e Fei perdeu todas elas. Como o rei controlava e restringia sua força, ele suava com profusamente e ficou exausto depois de jogar tênis por um tempo. Agora, Fei estava deitado na quadra e respirando pesadamente. O estudante universitário pegou 2 copos de água de algum lugar e entregou um para Fei. Você é o Papa Entus, o santo de 1000 anos de idade de quem outros Ox falam. Fei finalmente fez essa pergunta depois de terminar o copo de água. Sou eu. Este estudante universitário parecia extremamente jovem, e ele era brilhante e aberto. Ele parecia um garotão puro e ingênuo. No entanto, quando esse jovem falou, ele tinha um sorriso sujo no rosto. Naquele momento, Fei sentiu uma ilusão e sentiu como se tudo fosse um sonho, e a pessoa sentada no chão ao lado oposto dele era um de seus colegas de quarto sujos, em sua universidade. Estou surpreso por ver essas coisas aqui, Fei suspirou e disse, vamos voltar ao assunto. Como você veio para aqui? Ha ha ha. Não seja sentimental primeiro, e não faça muitas perguntas. Eu não posso te contar muito no momento. Para ter certeza de que você é a pessoa que eu estou esperando, você deve primeiro responder as minhas frases corretas de acordo com o contrato de 1000 anos atrás, em Tus Rio Alto. Pelo que esse jovem disse, Fei captou algumas mensagens sensíveis e ocultas. Ouça com atenção, esses são alguns importantes para diversos antitéticos dourados e somente a pessoa que estou esperando conhecerá. Hehe. Entus não tinha aura nem a presença do Papa dos Ox, e seu sorriso ficou ainda mais sujo. Ele disse em voz alta, o primeiro. Em termos de vídeos para adultos, você precisa primeiro recomendar os japoneses e os coreanos. Você tem que responder rápido. 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 Puf. Fei cuspiu toda a água em sua boca e tossiu sem parar. Depois de um tempo sem palavras, ele respondeu, é claro que você precisa conferir Mutouhan. Nota do TL. Todos esses são poemas famosos da internet na China, e quase todo jovem sabe sobre eles. Ha ha ha. Ótimo! Você com certeza não me decepcionou. Ouça. Aqui está o segundo. Se você não conhece Mutouhan. Fei respondeu,
Assistir a todos os vídeos para adultos é uma perda de tempo. Intus disse, mesmo se você souber sobre Motorrun. Fei respondeu, não assistir vídeos adultos também é uma perda de tempo. Intus disse, é muito natural assistir a vídeos adultos. Fei respondeu, você não precisa saber sobre Motorrun. Intus disse, eu não sei sobre Motorrun. Fei respondeu, você não viveu 100 anos por nada. Intus disse, eu só conheci Motorrun hoje. Fei respondeu, você precisa pegar emprestado mais 500 anos do céu. Os dois disseram uma frase após a outra e falaram correspondendo ao poema original. Depois que terminaram, eles se entreolharam atordoados. Um tempo passou e eles choraram e aplaudiram antes de se abraçarem. Eles eram tão calorosos um com o outro que parecia que eram irmãos há muito perdidos relacionados por sangue que estavam se vendo pela primeira vez hoje. Omi, faz 1000 anos. Finalmente conheci um humano vivo de verdade. Eu tenho vivido com esses orcs desde sempre. Você sabe o qual duro foi isso. Intu chorou e quase enxugou um punhado de ranho no corpo de Fei. Sim. Neste mundo, há muitos bárbaros selvagens. Sem computadores, Weibo, semelhante ao Facebook, qualquer, semelhante ao WhatsApp, e vídeos para adultos. A vida aqui é como um inferno. Fei respondeu a Intus. Soluço, soluço, soluço. Você entendeu bem. Você se tornou um rei logo depois de vir aqui. Eu precisei me tornar um vigarista e fingir ser um santo papa. É ainda mais difícil do que passar no CET-4 e CET-6. Estou fodido. Intus disse. TL nota, CET está no teste de inglês para estudantes. Na China, muitos estudantes têm dificuldade em se aprovar nisso e não conseguiram se formar. O que você sabe? De alguma forma, assumi o corpo de um idiota. Eu quase fui morto por alguém desde o começo. Fei respondeu. Soluço, soluço, soluço. Você pode me soltar. Seus braços estão me abraçando muito forte. Isso dói. Com lágrimas no rosto, Intus lutou pela vida. Fei ficou sem palavras novamente. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1024. Estou prestes a morrer. Depois de ficarem loucos por um tempo, Fei e Intus trocaram de roupa e entraram na sala ao lado da quadra de tênis. Sentaram-se no sofá com as pernas cruzadas, beberam suco fresco e começaram a se comunicar e a falar sem parar. Nunca, nem em meus sonhos, pensei em encontrar um humano como você neste mundo, disse Fei. Pensei que depois de viajar para este mundo, teria que me despedir da Terra para sempre. Pelo contrário, eu estava esperando por esse dia, Intus disse com uma leve tristeza, droga. Eu esperei 1000 anos. Filho maldito! Será que você sabia, há muito tempo, que eu viria aqui? Fei perguntou com grande curiosidade. Intus assentiu e disse, para ser sincero, às vezes desejava que o tempo passasse mais rápido, para que esse dia chegasse mais cedo. Dessa forma, posso ter alguém que possa entender o que estou dizendo e jogar tênis comigo. Você é a única pessoa neste mundo que pode entender o que estou dizendo quando falo sobre Doraemon, Transformers, Saddam Hussein que foi enforcado e sobre possíveis lugares onde esse bastardo Bin Laden está escondido. É claro, também podemos falar sobre a essência dos vídeos adultos japoneses e... No entanto, quando esse dia chegou de verdade, estou um pouco relutante em desistir. Nota do TL. Você pode dizer que este livro é antigo, pois Bin Laden ainda não foi morto. Além disso, você já deve adivinhar que os vídeos japoneses para adultos são grandes na China. O que você quer dizer com relutante em desistir? Fei perguntou com um sorriso. Agora estou aqui. O seu desejo foi concedido, certo? Intus olhou para Fei com toda a seriedade e disse depois de um momento de silêncio, agora que você está aqui, estou prestes a morrer. Fei ficou chocado.
Depois de ver que Intus não parecia estar brincando, o rei perguntou confuso: Morrer? Por quê? Você ainda parece jovem e não tem sinais de indisposição e doença. Intus não respondeu imediatamente. Depois de um tempo, ele respondeu: O destino já havia planejado tudo isso. Nada pode ser revertido. Agora que você está aqui, significa que minha missão aqui está concluída. Eu ficar aqui seria sem sentido. Pare, não pergunte o porquê. Em breve, você saberá tudo sobre isso. Fei abriu a boca, mas ele não sabia o que dizer. Este tópico foi bastante pesado. O rei pensou por um momento e mudou de assunto, e sorriu e disse: Pelo que falamos até agora, fica claro que somos da mesma geração. Como você já viveu neste mundo por 1000 anos? De acordo com o tempo, a China ainda estava no período feudal há 1000 anos. Você deveria ser alguém daquela época. Intus riu e respondeu: Você deveria saber que a magia temporal existe neste mundo. Para aqueles seres que estão no mais alto nível, deve ser bastante fácil fazer duas almas que são do mesmo mundo e da mesma geração descerem nesta terra com 1000 anos de diferença. Fei deu um tapinha na cabeça e imediatamente percebeu que ele fez uma pergunta estúpida. Parece que 1000 anos não mudaram sua aparência. Pelo menos agora, você ainda é jovem. Fei continuou a mudar de assunto. Esse é um dos benefícios que aquela existência me concedeu. Eu posso viver exatamente 1000 anos e posso manter minha saúde e energia. Eu sempre serei enérgico e não ficarei doente nesses 1000 anos. Oh, oh! Para sempre jovem? Este é um benefício atraente. Então, esses itens também são parte dos benefícios da viagem? Coisas como TV LED, computador, iPad e ar-condicionado. Fei estava extremamente invejoso. Ha 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 ha! Intus riu com orgulho e disse: Eu mesmo criei todas essas coisas. Parecem um negócio real, mas são apenas para mostrar. Dê uma olhada você mesmo. Intus passou o iPad para Fei. Depois de obter o iPad, Fei instantaneamente começou a suar. Era uma réplica fictícia que foi cuidadosamente gravada em um material misterioso. Parecia exatamente um iPad na superfície, e parecia conter algum poder de totens e estava brilhando por si só. No entanto, parecia apenas um iPad e não tinha funcionalidade. Parecia que coisas como TV LED, computador e ar-condicionado eram itens semelhantes. Eu tive que viver neste mundo primitivo por exatamente 1000 anos. Portanto, eu tive que encontrar algumas maneiras de me divertir. Estes são todos os itens que eu esculpi quando estava entediado. Embora eles não possam ser usados, tê-los em meu quarto pelo menos me ajudará a relembrar algumas das coisas na Terra. Dessa forma, não vou me tornar um pobre inseto que esqueceu completamente do passado. Às vezes, quando eu acordava do meu sonho, eu sentia que ainda estava na Terra depois de ver essas coisas. Embora a alegria possa ser momentânea e de curta duração, eu ainda estava feliz, disse Intus com alguma tristeza. Você parece relembrar sua vida passada, Fei perguntou com uma leve surpresa. Por que você não abre sua mente e aceita este mundo? Este também é um mundo fascinante, e você é o Papa Supremo dos bilhões de orcs. Você pode conseguir o que quiser e tem poder absoluto. Essa vida também não é boa. Intus sacudiu levemente a cabeça e disse: Eu tinha uma ótima família. Meus pais me amavam e minha irmãzinha também era ótima. Eu estava prestes a me formar na universidade e já havia encontrado um emprego que eu gostava. Eu também tive uma namorada bonita. Meus padrões não são altos. Uma vida calma e agradável é tudo o que eu quero. Infelizmente, um acidente de carro me tirou desse mundo para sempre. Tirou toda a beleza da vida de mim. Então, sua alma viajou para este mundo, e você se tornou um raposo e depois o Papa dos Orcs. Fei queria saber como Intus veio a este mundo. Se outros não vissem a cauda de raposa branca atrás de Intus, ninguém poderia dizer que ele era um membro da tribo Okbemomoth. Não foi assim. Eu conheci uma existência misteriosa. Ele me disse que, embora não possa me reviver,
poderia me dar 1000 anos de vida e outra jornada extremamente emocionante. Para que um plano seja executado com sucesso, preciso definir o caminho e concluir uma missão histórica. Você já conhece o resto da história. Eu então me tornei sacerdote do clã Raposa. Depois que o último papa do Palácio do Deus das Feras morreu, eu me tornei o novo papa, disse Intus com um sorriso. Suas palavras revelaram muita informação. Uma existência misteriosa. Um plano. Definir o caminho. Uma missão histórica. Fei obteve muitas informações incertas e sua mente estava uma bagunça. E ele era uma existência suprema. Mesmo no atual continente Azeroth, incluindo o clã dos deuses e o clã dos demônios, ninguém é mais poderoso e nobre que ele. No entanto, não sei a identidade exata dele. Tenho certeza de que ele está pelo menos acima do nível de Rei Divino e do nível de Deus Supremo. Em termos de plano, não sei muito sobre isso. Minha missão era apenas me tornar o Papa do Palácio do Deus das Feras e ajudar essa tribo selvagem que não possuía conhecimento a sobreviver na pobre Terra Banida, permitindo que essa tribo retornasse ao continente de Azeroth depois de 1000 anos. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1025. Conversa longa. Nesse momento, um raio parecia ter brilhado na mente de Fei, e isso acendeu alguma coisa. No entanto, Fei se esforçou muito, mas não conseguiu capturar a sequência de informações traçada. Depois de pensar por um tempo, o rei só pôde suspirar e desistir. Então, ele perguntou: Você veio a este mundo, tornou-se o Papa do Palácio do Deus das Feras e salvou os orcs Behemoth caídos. Será que o Deus Supremo que falou com você valoriza as informações em sua cabeça que vieram da era da explosão de informações? A informação que está muito além deste mundo? Isto é estranho. De acordo com o que você disse, uma vez que essa existência é um Deus Supremo, ele deve ter poder ilimitado. Então, ele pode proteger os orcs ele mesmo. Por que ele precisaria de mais alguém? Intu suspirou e disse: Fiz as mesmas perguntas 1000 anos atrás, e a resposta que recebi foi que ele encontrou um inimigo terrível e estava em uma situação complicada. Ele não teve tempo de cuidar dos Behemoth orcs. Todas as forças ao seu lado desmoronaram, e ele ficou gravemente ferido e não podia viver por muito tempo. Além disso, a razão pela qual ele me encontrou foi que havia uma profecia: somente as almas de outro plano têm a chance de derrotar os inimigos. Depois de dizer isso, Intus parou por um segundo antes de continuar com um tom de zombaria: Não sei se você acredita nisso, mas acredito. Nesse mundo mágico, às vezes coisas como profecias são exatas e bizarras. Depois que uma profecia é feita, você deve tratá-la como a verdade. Haha! Os seres deste mundo, incluindo deuses supremos que podem fazer qualquer coisa, acreditam nessas coisas. Isso é verdade. Fei assentiu. O rei concordou com esse ponto de todo o coração. Fei disse: No continente de Azeroth, existem muitas profecias e suas origens não puderam ser rastreadas. No entanto, muitas pessoas acreditam nelas, e os resultados e eventos que ocorreram mais tarde provaram que essas profecias eram verdadeiras. O bom é que a existência que escolheu você não tomou a decisão errada. Você completou sua missão. Os Orcs Behemoth sobreviveram nesta terra que carece de recursos. Nos últimos 1000 anos, essa tribo não desapareceu e você se tornou o santo que todo Oca admira. Você tem prestígio supremo nesta tribo. Depois de ver o que vi na cidade de Behemoth, tenho que admitir que você fez isso muito melhor do que eu. Ha ha ha! Nesh também me contou tudo o que viu na cidade de Shambod. Se você ficasse neste mundo por 1000 anos, teria feito mais do que eu. Quando Intus disse isso, ele riu e continuou: Tudo bem, não precisamos nos bajular. Ouvi dizer que sua força atingiu um nível extremamente alto e você é um dos jovens lordes do continente Azeroth. Estou com muita inveja de você. Como eles estavam nesse tópico, o interesse de Fei foi despertado. Ele perguntou:
Você é o Papa de prestígio do Palácio do Deus das Feras e vive neste mundo há quase 1000 anos. Você deve ser extremamente poderoso. Por quê? Porque minha força é tão baixa e eu sou apenas mais forte que uma pessoa normal, certo? Intui sorriu calmamente e disse: por alguma razão, depois que minha alma se apegou a esse corpo de raposa, fiquei desapontado pelo fato de não poder cultivar energia guerreira ou controlar energia mágica. Em outras palavras, sou um inútil que não pode usar as formas mais populares de energia neste mundo. Fei ficou surpreso no começo e rapidamente pensou em si mesmo. Depois de viajar pelo espaço e pelo tempo, também não posso cultivar energia guerreira ou usar energia mágica. Se não fosse o dedo de ouro que é o Diablo Wood, eu também seria um inútil. Eu não seria capaz de alcançar nenhum sucesso no caminho do dom marcial e derrubar tantas barreiras. Será que esse fenômeno está relacionado a viagens entre diferentes planos? Os corpos aos quais as almas de outro plano se ligam se tornarão insensíveis à energia guerreira e à energia mágica. Ou, isso é apenas minha hipótese e não é real. Ficou claro que Intus não notou a expressão de Fei e continuou: felizmente, tenho uma habilidade especial que nenhum outro Ox tinha. Eu posso usar o poder dos totens sem parar. Haha! Antes de viajar para este mundo, eu era um dos 10 melhores cantores da minha escola e dominava muitas competições de karaokê. Cantar é molezinha para mim. Depois que vim a este mundo, descobri que meu canto provocaria os efeitos das canções de batalha dos Ox. É verdadeiramente misterioso. É assim que consigo sentar no assento de papa da tribo Okbemomoth. Depois de dizer isso, Intus cantarolou algumas faixas da música Wandering Child, que foi escrita pelo famoso cantor chinês Shen Xin. Assim que ele começou a cantarolar, raios de luz dourada saíram de sua boca. Essas faixas de luz continham energia mística e esculpiram o símbolo de um totem complexo no chão como se fossem facas invisíveis. Então, faixas de flutuação de energia poderosa e aterrorizante saíram desse símbolo, e fez sentir um forte perigo, mesmo sendo um mestre de primeira linha. Era um método aterrorizante. Fei vira o grande sacerdote Nesh usar uma música de batalha orc para esculpir símbolos diferentes de totens via ondas sonoras. Nesh era um dos 10 grandes sacerdotes no palácio dos Deus das Feras e já era um semideus. No entanto, ele não podia fazer isso tão casualmente quanto Intus, que parecia ter derramado um copo de água. A habilidade de Intus era milagrosa e divina. Embora Intus não tivesse energia mágica e energia guerreira, e sua força física fosse extremamente fraca ao ponto em que um guerreiro de uma estrela pudesse matá-lo, ele tinha um grupo de seguidores poderosos e a capacidade de usar livremente o poder dos totens. Com tudo considerado, mesmo Fei pode não ser capaz de derrotar tal monstro. Sua habilidade com certeza é chocante, elogiou Fei de todo o coração. Faz 1000 anos e finalmente esperei tempo suficiente para você vir aqui. Aquela existência me disse isso: quando uma pessoa do mesmo lugar de onde eu sou aparecer neste mundo, minha missão terminará. Então, os Oxbemomoth teriam que retornar ao caótico continente Azeroth para resgatar sua antiga glória. Intus olhou para Fei com um alívio sem precedentes no rosto e disse, em seguida, você protegerá o destino da tribo Okbemomoth. Eu. Fei ouviu as palavras de Intus e sentiu que esse jovem estava se despedindo. O rei respondeu rapidamente, não tem o seu nível de prestígio. Para que os Ox retornem ao continente de Azeroth e ocupem um lugar naquele mundo caótico, apenas você pode comandar um número tão grande de Ox que são simples, mas capazes de violência e destruição. Intus suspirou e disse, eu já não contei. Eu só posso viver por 1000 anos. Agora, minha vida está chegando ao fim. O palácio do Deus das Feras terá um novo papa, e será você. Além de ficar chocado, Fei rapidamente balançou a cabeça e disse, isso é impossível. Eu sou um humano. Como posso me tornar o papa da tribo Okbemomoth? Além disso, você está cheio de energia e vitalidade. Você está no seu auge agora. Quão? Você está tentando me confortar. Intus sorriu e disse, você deve saber que já é estranho viver 1000 anos, já que não tenho força de cultivo. Portanto, mesmo se eu morrer agora,
tudo estaria dentro da razão. Um Deus Supremo planejou nossos destinos, então não há como isso estar errado. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1026. Por Luan King. Ei, não morra! Agora, ouvindo isso, Fei não sabia o que dizer. Este não era o encontro que ele esperava. Ele finalmente conheceu um humano que era do mesmo plano que ele, e suas personalidades combinaram. Depois de conversar um pouco, Fei agora tinha que enfrentar um adeus para sempre. Portanto, a tristeza e a relutância que ele sentia eram totalmente naturais. O que? Você não está disposto a me deixar ir? O sorriso sujo de Intus brilhou em seu rosto. Em vez disso, este papa do palácio do Deus das Feras tentou confortar Fei. Na verdade, não preciso mais ficar aqui. Eu já vivi neste mundo mágico e misterioso por 1000 anos. Haha! Você sabe o que isso significa. O palácio do Deus das Feras não tem tantas leis e restrições. Você está certo. Eu tenho controle sobre bilhões de orcs e posso conseguir o que quiser. Nos últimos 1000 anos, dormi com mais de 10.000 beldades e santas da tribo Okbemomon. Haha! Eu gostei do meu tempo aqui. Você sabe, clã cisne, clã borboleta, clã raposa, clã lobo, clã pássaros, todos esses clãs têm várias beldades exóticas. Essas beldades são frias, apaixonadas, nobres e orgulhosas. No entanto, independentemente de serem membros de clãs de nível divino ou de nível de ferro, essas beldades estão ansiosas para se entregar a mim, uma vez que consideram uma grande honra. Se eu não fosse contra a sugestão de todos e abolisse o direito do Papa de dormir com uma virgem nobre todas as noites, haha, eu poderia ter espalhado minhas sementes por todo este plano. Fei quase cuspiu um bocado de água novamente. Esse cara. Na realidade, se os seguidores dele e os chefes de clãs de nível ouro fora deste palácio souberem da verdadeira personalidade de Intus, a crença deles no palácio do Deus das Feras entrará em colapso, certo? Eu me aventurei profundamente no deserto de metal, no centro da terra banida, e matei bestas demoníacas no reino dos deuses verdadeiros. Eu viajei profundamente no oceano e colecionei todos os tipos de tesouros preciosos. Com o grande poder dos totens, eu dividi a terra e criei rios para irrigação, aplanei montanhas e criei cidades para os orcs. Instilando os orcs com novas ideias, mudei a vida e o comportamento dos orcs Bemomon. Mesmo em nosso mundo anterior na Terra, quem mais pode rivalizar comigo? Na história humana na Terra, quem mais controlou uma raça por quase 1000 anos e alcançou esses marcos? O primeiro imperador de Qin. Imperador Wujian. Hehe, na perante a mim, tudo o que eles fizeram é como brincadeira de criança. Dormindo com as mulheres mais bonitas, comendo as mais deliciosas iguarias, lutando contra os inimigos mais poderosos, desfrutando do prestígio supremo, fazendo as coisas mais chocantes, empurrando as reformas impossíveis, movendo uma tribo que tem uma população de bilhões, hahaha. Quem pode rivalizar comigo em termos de realizações? Você tem alguém em mente? Intus levantou-se e riu. Nesse momento, Intus exibia um nível de domínio e arrogância suprema que se adequava à presença do Papa do Palácio do Deus das Feras. Mesmo pessoas como o Imperador Yassin e o Imperador Juninho não podiam competir com Intus em termos de aura e presença. Fei assentiu em silêncio. Tudo o que Intus disse era verdade. Intus viveu por quase 1000 anos, e ele podia usar o poder insano dos totens e tinha seguidores e crentes insanos. Um governante desse tipo era certamente inigualável em comparação com qualquer pessoa na Terra. Pelo menos os imperadores e reis da antiguidade na Terra não podiam ser comparados com Intus em termos de vida útil e força individual. Você com certeza é o maior vencedor na vida. O rei tinha um pouco de inveja da vida de Intus. Intus sentou-se e riu, portanto, eu apreciei tudo o que há no mundo. Mesmo se eu morrer agora, eu realmente não me importo. O único arrependimento que tenho. Se pudesse escolher de novo, preferiria não ter esses 1000 anos de fascínio. Em vez disso,
gostaria de viver minha vida calma de menos de 100 anos na Terra. Fei realmente não conseguia entender Intus nesse aspecto, sua formação e experiência de vida eram diferentes em comparação com a de Intus. Fei era órfão, seus pais morreram em um acidente de carro antes que ele soubesse o que estava ao seu redor. Não havia nada que Fei estivesse realmente ligado na Terra. No entanto, neste mundo, ele tinha esposas bonitas, subordinados leais e animais de estimação dóceis. Fei havia encontrado um lar neste mundo. Eu já espalhei a mensagem. Eu disse que usei uma técnica proibida de totem para ter uma visão mais clara do futuro dos Oxbemomoth, e fui grandemente punido pelo céu. Agora, quase todos os Ox sabem que minha vida está chegando ao fim. Portanto, os Oxbemomoth aceitarão calmamente minha partida. Então, tudo será seu. Nesta era, você é o único protagonista. Você é o escolhido que pode abrir a tela preta que cobre a origem do caos, disse Intus calmamente. O plano que foi criado há mais de 1000 anos atrás está funcionando agora. O ciclo mais caótico, porém mais fascinante, está prestes a começar. Fei balançou a cabeça e disse: mesmo que tudo isso tenha sido definido por um Deus Supremo, nada é imutável. Vou encontrar uma maneira de prolongar sua vida. Se o chamado ciclo for real, precisarei que você fique e me ajude. No entanto, depois de ouvir as palavras de Fei, Intus de repente ficou com raiva por algum motivo. Já chega. Com tanto dito, você ainda não entende? Eu sou apenas um pneu sobressalente. Sou um pneu sobressalente para você e já perdi a qualificação para me tornar o protagonista. Por que você quer reverter tudo isso? Minha vida é mais importante ou todo o destino de bilhões e bilhões de seres em Azeroth é mais importante? Nota do TL. Pneu sobressalente é uma gíria chinesa que significa sujeito, ou garota, substituta. O destino de Azeroth. Fei ouviu algo das palavras de Intus e perguntou: você deve saber agora, certo? Que tipo de plano é esse? Que tipo de ciclo é esse? Qual é a conexão entre mim e o destino de Azeroth? Quem é você? O fato de nós dois viajarmos para este mundo a partir da Terra não é uma coincidência, certo? Está tudo planejado, não? Naquele momento, Fei sentiu vagamente como se tivesse agarrado algo. Mas, como se observasse flores através de uma camada de névoa, o rei não conseguia ver exatamente o que estava acontecendo. Você não precisa se preocupar com isso. Quando você conseguir força suficiente um dia, entenderá tudo, disse Intus com um sorriso. Tenho um último pedido. Você tem que lembrar o meu nome verdadeiro. Na Terra, meu nome é Zondajun. Depois de dizer isso, Intus fechou os olhos lentamente e seu corpo caiu para trás no sofá sem poder. Fei ficou assustado. Ei! 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 Não morra! Você não pode morrer agora, nesse momento. Não morra! Ei, não me assuste! Se você morrer assim, não posso explicar nada para os outros. Seus seguidores vão pensar que eu te matei. Fei rapidamente deu um tapinha nas bochechas de Dajun. O rei pensou consigo mesmo: se este homem morrer aqui, a tribo Orc-Bemomoth ficará louca. O que acontecerá a seguir será imprevisível e difícil de gerenciar. Ei, do que você está falando? Só estou um pouco cansado e preciso fechar os olhos e descansar. Dajun abriu os olhos e não sabia se deveria rir ou chorar. Ele disse: você sabe que sou apenas um pouco mais forte que as pessoas comuns, se não usar o poder dos totens. Depois de jogar tênis e conversar com você por tanto tempo, como posso não estar cansado? Droga! Afinal, eu sou um homem velho que tem quase 1000 anos. Quando alguém envelhece, o corpo não pode ser tão forte e vigoroso. Fei ficou sem palavras. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1027. Por Batalha Trágica.
Quando os militares de Barcelona avançaram cerca de 1.000 quilômetros para dentro do território de Zenit, eles enfrentaram forte resistência vinda dos zenitianos. Sob a proteção dos guardas, Pedro ficou em uma colina alta e olhou para o campo de batalha mais adiante. O campo de batalha estava cheio de poeira, e gritos e barulhos de colisão de metais pareciam sem parar. Pedro franziu a testa. Ele nunca sentiu que as coisas estavam indo do seu jeito enquanto se aventurava em Zenit. Embora os militares de Barcelona destruíssem uma parte das forças da marinha de Zenit no porto bizantino, Barcelona sofreu várias baixas na ocasião. O que era mais frustrante e irritante? Quando esses soldados de Barcelona finalmente chegaram à terra, seus olhos estavam vermelhos e eles mal podiam esperar para matar zenitianos e roubar todos os tesouros. No entanto, todos ficaram muito decepcionados. A cidade real dos bizantinos já estava vazia. Ninguém estava na cidade e nenhum item valioso foi deixado para trás. Nem mesmo uma galinha podia ser encontrada na cidade, e muitas penas de galinha flutuavam nas ruas. Os bizantinos já haviam esvaziado tudo nesta cidade. Por um momento, os soldados de Barcelona tiveram problemas para encontrar portas que pudessem ser facilmente transformadas em equipamentos para transportar os soldados feridos. Embora o rei Constantino de Bizantine tenha sido capturado e torturado por todos os tipos de máquinas e métodos aterrorizantes por um dia inteiro, esse homem não revelou nenhuma informação útil como se fosse feito de metal. No final, até os carcereiros que estavam torturando Constantine quase desabaram. Essas pessoas nunca tinham visto alguém tão resiliente como esse homem. O corpo de Constantine foi destruído e os magos o curaram de volta. Depois, o rei dos bizantinos foi gravemente ferido novamente antes do ciclo continuar. Mesmo os deuses não podiam suportar tais ciclos de dor. Agora, esses barceloneses suspeitavam que o corpo desse pequeno rei não fosse feito de carne, mas outra coisa. Que tipo de poder e crença o estão apoiando, fazendo suportar tudo isso? Nesse momento, até Pedro sentiu um pouco de admiração por Constantine. Como era realmente inútil, os interrogatórios e as torturas pararam. Após um breve descanso na cidade real de Bizantine, as tropas de Barcelona rapidamente se reorganizaram e avançaram profundamente na região sul do Zenit pelas estradas que Zenit construiu. Esses soldados assassinos e arrogantes de Barcelona se imaginavam tigres cruéis em um rebanho de ovelhas. Eles pensaram que poderiam atacar diretamente o ventre de Zenit, derrotando todos os zenitianos que ousaram lutar. No entanto, esses soldados que eram do auto-reivindicado Superimpério número 1 de Azeroth estavam despreparados para a guerra e sofreram grandes baixas novamente. A primeira colisão entre as tropas de Barcelona e Zenit, que ocorreu em terra, ocorreu a cerca de 200 quilômetros da cidade real de Bizantine. Cerca de 2.000 soldados barceloneses nas tropas de vanguarda foram emboscados por uma tropa na região sul de Zenit, que tinha aproximadamente o mesmo número de soldados da tropa. Além disso, o Pérola Negra e o Ciclope, que desapareceram de repente apareceram. Sob o ataque de frente e de trás, a tropa de reforço de Barcelona que apareceu uma hora depois só conseguiu enterrar os cadáveres de seus companheiros. Os malditos zenitianos não apenas levaram os cadáveres de seus próprios camaradas. Eles também tiraram todas as armas e armaduras dos soldados mortos de Barcelona e deixaram para trás cerca de 2.000 cadáveres nus. Então, enquanto avançavam, as tropas de Barcelona enfrentavam um nível inesperado de resistência. Embora a perda estivesse dentro da faixa aceitável, ser invadido e assediado repetidamente era irritante. Depois de avançar por cerca de 500 quilômetros, Pedro teve que ordenar que todas as tropas ficassem paradas e descansem enquanto ele suspendia o plano de batalha que ele havia feito antes. A maioria dos soldados das tropas era da lança do deus do mar e todos eram soldados da marinha, eles não eram bons em batalhas em terra. Havia cerca de 60.000 deles, e seus equipamentos eram de primeira linha. As principais legiões de batalha para o combate em terra estavam sendo transportadas nos navios na parte de trás da frota, e eles estavam chegando na cidade real de Bizantine. Como Pedro subestimou os inimigos, a conexão entre as tropas de Barcelona teve problemas. As tropas de vanguarda se aventuraram profundamente no território de Zenit, sem apoio suficiente,
e estavam em uma situação ruim e embaraçosa. No momento, os soldados de Barcelona atrás ainda sonhavam em derrubar Zenit em 10 dias, e as tropas de vanguarda na frente já sentiam o frio da região norte de Azeroth e a força de Zenit. No caminho, a lança de Deus do Mar foi invadida e emboscada mais de 100 vezes. Embora as batalhas tenham sido em pequena escala, os barceloneses perderam cerca de 6.000 soldados, muito além de suas estimativas. Obviamente, os zenitianos também pagaram um preço alto. 4 reis de reinos afiliados morreram e mais de 10.000 cadáveres de Zenit foram deixados nos campos de batalha. No entanto, a maioria deles não era oficial militar. Quando a lança do Deus do Mar estava a cerca de 1.000 quilômetros dentro do território de Zenit, as duas partes finalmente se engajaram na primeira batalha em larga escala. Mesmo agora, Pedro não sabia qual a principal legião de batalha de Zenit que ele e seus homens estavam enfrentando. Tanto em termos de número quanto de força de combate, esses novos inimigos eram muito maiores em comparação com os soldados fracos e mistos dos vários reinos afiliados que lutaram com a lança de Deus do Mar. Em cerca de 15 minutos, os soldados de elite da Lança de Deus do Mar atacaram os inimigos, mas não conseguiram romper e esmagar as formações dos inimigos. Os soldados de elite de Barcelona foram forçados a recuar, o que chocou Pedro. O que era mais inacreditável? Logo, Pedro descobriu que suas tropas estavam vagamente cercadas. Esses zenitianos sujos e fracos ousam revidar. Como é que eles podem responder rapidamente e contra-atacar? Como ousa esses coiotes sujos tentarem planejar e prender um grande dragão? Então, esses zenitianos nos atacaram e nos perseguiram sem medo, para ganhar tempo para as principais legiões de batalha deles armarem a armadilha. Eles realmente querem destruir a lança do Deus do Mar de uma só vez. Tanta audácia! Essa estratégia! Desde que a batalha chegou a esse ponto, esse graduado de elite da Academia Militar Real de La Masia teve que admitir que se deparou com um inimigo poderoso. Zenit tinha um grande estrategista que comandava a situação na região sul de Zenit. Este império sujo de nível 1 está preparado. Pedro rapidamente percebeu que não apenas ele, mas todo o Império de Barcelona encontrou um inimigo inesperado. Ao contrário de outros impérios de nível 1 que podiam ser facilmente esmagados, Zenit era uma fera diferente. O quartel-general militar imperial de Barcelona era arrogante e presunçoso, e eles não fizeram o trabalho de inteligência necessário e análises detalhadas. O plano de batalha que foi elaborado rudemente e a mentalidade sem brilho fizeram com que a lança do Deus do Mar sofresse muito na batalha. Se o plano de batalha e a mentalidade dos barceloneses não mudassem e melhorassem, as principais legiões de batalha de Barcelona sofreriam mais com isso. Não posso deixar isso continuar. Eu devo terminar isso rapidamente. Pedro não conseguiu se segurar depois de ver a situação preocupante diante dele. Uma vasta faixa de energia surgiu no corpo de Pedro, e sua aura varreu o campo de batalha como um tornado. Soldados regulares nem conseguiam ficar de pé. As tropas de Barcelona começaram a recuar em ordem, separando-se da batalha caótica e confusa. Dessa maneira, Pedro poderia atacar os zenitianos usando técnicas que cobriam uma área enorme, e ele não precisava se preocupar em ferir seu povo. No entanto, uma faixa de poder que não era inferior à de Pedro apareceu nas formações dos zenitianos. Foi um choque para todos os barceloneses. Essa faixa de energia estava fria e cheia de intenção assassina e emanação destrutiva. Pedro congelou um pouco no ar. Como isso está acontecendo? Como é que eu não senti isso, mesmo que um mestre poderoso esteja escondido entre esses zenitianos? Poderia ser, o imperador Yasin apareceu e está aqui para a batalha. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1028. Mestre corta a grama. Depois de pensar um pouco, Pedro decidiu não demonstrar sua força. No momento, a aura do mestre nas tropas de Zenit estava em pé de igualdade com a de Pedro, e este general de Barcelona pensava que esse mestre misterioso era o imperador Yasin de Zenit. Ele achava que,
se entrasse em uma batalha, não tinha certeza de que conseguiria a vitória em pouco tempo. Se a batalha se prolongasse, e as duas partes se tornassem extremamente sérias, os soldados comuns seriam grandemente afetados e sofreriam grandes baixas. Afinal, os mestres de primeira linha podiam mover montanhas e encher os mares. Além disso, um grande estrategista comandava as tropas de Zenite. Se Pedro ficasse preso em uma luta com esse mestre misterioso, as tropas de Zenite poderiam destruir completamente a lança do Deus do Mar. Depois que Pedro suspendeu sua ideia de atacar os soldados zenitianos, o misterioso mestre de Zenite também parou de liberar seu poder. Parecia que os dois mestres chegaram a um acordo implícito. Os dois raios de poderosas energias rivalizavam vagamente. Ainda assim, guerreiros de nível inferior e soldados comuns lutavam entre si. Com o passar do tempo, mais e mais tropas de Zenite, armadas com equipamentos de elite, apareceram de todas as direções, cercando Pedro e suas dezenas de milhares de soldados. A feroz batalha continuou da manhã até a tarde. A planície coberta de vegetação estava cheia de cadáveres de soldados de ambos os lados, e o sangue formava córregos e rios. Um cheiro penetrante permeava o ar, e urubus circulavam no céu e gorjeavam depois de cheirar o odor da morte, esperando o início de um banquete. Além disso, os poucos cavalos de guerra que perderam seus donos e ainda estavam vivos mastigavam a grama verde manchada de sangue. Pedro tentou aproveitar a oportunidade e ordenou que seus soldados contra-atacassem quando uma abertura apareceu na formação de soldados zenitianos. No entanto, os zenitianos pareciam ser capazes de reagir mais rapidamente, e reagiram e destruíram completamente os esforços desses soldados de Barcelona. Ficou claro que um comandante genial estava ordenando as tropas, e sua adaptabilidade à situação era melhor em comparação com a de Pedro. No final, a lança do Deus do Mar teve que deixar o orgulho de uma legião de um império de nível 9 e se concentrar na defesa. Todos eles se amontoaram em uma pequena colina e defenderam com a vida. Menos de 20.000 soldados restaram, as baixas foram altas. No entanto, os zenitianos não diminuíram a velocidade. Eles correram como ondas em um tsunami e eram agressivos e pareciam intermináveis. Ataque! Vingue o rei dos Bizantini. Pelo rei de Lude, o rei de Tins, o rei de Leno e o rei de Evergrande, além dos 11.365 guerreiros de Zenite. Todos eles morreram pela honra de Zenite. Nós devemos vingá-los. Livre-se dos invasores. Olho por olho. Sangue por sangue. Os guerreiros de Zenite gritaram e avançaram sem medo. Eles estavam tão frenéticos que seus olhos ficaram vermelhos. Os sem-vergonha barceloneses atacaram Zenite sem anunciar guerra e mataram 4 reis de reinos afiliados. Além disso, ninguém sabia se o rei dos bizantines estava vivo ou morto. Onde quer que os soldados barceloneses fossem, a terra era chamuscada e os civis eram mortos. Todos os zenitianos ficaram irritados com a crueldade dos inimigos e não estava disposto a recuar desde que sua terra natal e entes queridos estavam atrás deles. Senhor, não podemos mais aguentar. Devemos sair dessa situação de estar cercados e recuar. Um oficial militar coberto de sangue correu de volta para Pedro e sugeriu com uma expressão ansiosa. Pedro apontou o dedo indicador e o dedo médio, e uma faixa de luz vermelha passou. Então, a cabeça desse oficial militar caiu no chão. Pedro disse levemente: "Passe minha ordem." Pessoas de todas as formações devem trazer a honra e a dignidade dos soldados de Barcelona. Defenda e mantenha suas posições. Se alguém recuar um passo, toda a equipe será executada. A lança do Deus do Mar estava apenas enfrentando as tropas de um império de nível 1. Se eles recuarem em um único passo, eles se tornarão motivo de piada em todo o continente. Sim, os oficiais militares ao redor de Pedro ficaram chocados e foram para a linha de frente para supervisionar a batalha. A batalha tornou-se ainda mais trágica e selvagem. 1 tonelada de cadáveres estavam empilhados no local onde os soldados de Zenite e Barcelona lutaram entre si, e esses cadáveres formavam pequenas colinas. A distância de cerca de 100 metros tornou-se uma zona de morte. Os soldados de ambos os impérios lutaram ferozmente,
tentando reivindicar cada centímetro da terra. As pequenas colinas feitas de cadáveres pareciam montanhas no mar de sangue no inferno. Com o passar do tempo, as sobrancelhas torcidas de Pedro relaxaram gradualmente. Ele olhou para trás e deu um suspiro de alívio. Depois de calcular o tempo, estamos perto. Depois de esperar cerca de 30 minutos, podemos destruir completamente esta principal legião de batalhas de Zenith. Não precisamos mais arrastar isso. Então, podemos nos aventurar diretamente no território de Zenith e chegar à capital do Zenith, certo? Um sorriso apareceu no rosto de Pedro. Tudo estava sob seu controle. No entanto, seu sorriso congelou em seu rosto no segundo seguinte. O que? Os zenitianos, na verdade, estão se retirando. De repente, cornetas altas soaram mais longe, e as tropas de Zenith que estavam atacando a lança de Deus do Mar lentamente saíram do campo de batalha como marés. Todas as formações se coordenaram perfeitamente e continuaram lutando ao sair dessa batalha. Como gafanhotos que corriam através de um campo de trigo, tudo foi levado, incluindo os cadáveres de seus pares e os vários equipamentos, armas e armaduras. Embora esses soldados zenitianos estivessem recuando, eles não deixaram aberturas ou fraquezas. Eles se moveram em ordem e recuaram com um plano. Mesmo que Pedro quisesse ordenar que seus soldados contra-atacassem, ele sentiu como se estivesse diante de um porco-espinho que se enrolou em uma bola de espinhos. Ele se sentia impotente e não podia fazer nada a respeito. Em menos de 10 minutos, dezenas de milhares de soldados zenitianos desapareceram da vasta planície. Cerca de 15 minutos depois, grandes grupos de reforços de Barcelona apareceram no lado sul da planície. Como uma inundação negra, eles correram para a colina com um espírito destrutivo e assassino. Pedro suspirou. Esta era uma das legiões de elite de combate terrestre de Barcelona, mão de execução. Esta legião era uma famosa legião de batalha principal, e seus equipamentos de meia cavalaria os faziam ter grande força de combate e mobilidade. Na realidade, Pedro já havia enviado o sinal na primeira hora em que as tropas de Zenith apareceram, solicitando à mão de execução que avançasse a toda velocidade e se reunisse neste local. Infelizmente para eles, essa legião ainda foi um pouco lenta. Deve haver um comandante de nível continental supervisionando as tropas de Zenith. Pedro lamentou. Ele planejava usar a si mesmo e a lança do Deus do Mar como isca para atrair mais tropas de Zenith perto da colina. Quando os reforços aparecessem, eles podiam combinar forças e destruir completamente todas as tropas inimigas na região sul de Zenith. Dessa maneira, os zenitianos não teriam forças para assediá-los ao longo do caminho. No entanto, o comandante inteligente de Zenith enxergou essa tática e todas as tropas de Zenith se afastaram antes que a mão de execução chegasse aqui, não dando aos barceloneses a chance de derrotá-los. A primeira batalha oficial de zenitianos e barceloneses terminou sem um resultado claro. Na realidade, Pedro sentiu como se já tivesse perdido. Este não era um bom sinal. Desde que entrou no território de Zenith, Pedro sentiu que tudo o que encontrava o confundia. Sem dúvida, os militares de Barcelona estavam enfrentando uma raça extremamente dura e com um forte senso de rebelião. Senhor Pedro, me desculpe. Chegamos aqui tarde demais. Sob a proteção de uma equipe de cavaleiros, o comandante Telo da mão de execução fez uma reverência a Pedro e pediu desculpas. Este jovem também se formou na Academia Militar Real de La Masia, e seu rosto com arestas afiadas continha a agressividade e a determinação dos jovens. Em termos de status oficial, Telo estava 2 níveis abaixo de Pedro. Não é sua culpa. Os zenitianos foram muito espertos e descobriram nosso plano de batalha. Pedro gostou bastante desse jovem. Na realidade, os graduados da Academia Militar Real de La Masia que tinham a linhagem real da Catalunha estavam unidos. Por serem parentes de sangue, formaram seu círculo no sistema militar de Barcelona e protegeram seus interesses. Eles praticamente controlavam os militares de Barcelona. No lado oposto das pessoas que se formaram na Academia Militar Real de La Masia, havia comandantes de legiões como Alves, Sanches e Mascherano.
Eles entraram nas forças armadas de Barcelona por outros meios, e os dois lados tiveram muitos conflitos. Senhor, permita-me liderar 10.000 cavaleiros de elite para perseguir os inimigos. Tenho certeza de que podemos alcançar e matar esses zenitianos sujos. Telo estava bastante confiante. Deixa pra lá. Pedro balançou a cabeça e disse: os inimigos são astutos e podem ter armado armadilhas. Telo, há algo mais importante para você fazer. Você pode liderar os cavaleiros e cortar a grama na região a um diâmetro de 50 quilômetros. Esses selvagens nunca serão assimilados por nós, então não têm o direito de viver nesta terra. Com a vontade dos deuses, nos tornaremos os novos governantes desta bela terra. Cortar a grama. Após uma breve pausa, Telo ficou empolgado e disse: como quiser. Senhor, não se preocupe. Vou completar esta missão ao máximo. Cortar a grama era uma estratégia única criada pelo Quartel-General Militar Imperial de Barcelona. Em certo sentido, era um massacre de raça. Todos os zenitianos seriam mortos. Nenhum animal poderia sobreviver. Independentemente se essas pessoas fossem civis, nobres, comerciantes ou turistas. Desde que não fossem barceloneses, eles seriam mortos mesmo se fossem idosos ou crianças recém-nascidas. Com essa atitude, o Império de Barcelona destruiu muitos impérios e inimigos humanos nos últimos 100 anos. Para muitos soldados de Barcelona, cortar a grama significava que eles poderiam matar, roubar, queimar e para o conteúdo de seus corações. Eles poderiam desabafar todas as suas emoções negativas. Em um dia, a bravura dos zenitianos e o assédio interminável já fizeram Pedro perder a paciência, e ele se sentiu um pouco desconfortável. Ele iria acabar completamente com essa raça que poderia representar uma ameaça para Barcelona. Para reivindicar todas as terras de Zenit e alcançar esse objetivo, eles precisavam pagar qualquer preço. A vida de pessoas em outros impérios era inútil para os oficiais militares de Barcelona, como Pedro. Como Barcelona seguia esse caminho militarista há muito tempo, eles já estavam acostumados a massacres como esse. Telo logo desapareceu com cavaleiros de elite para executar esta missão. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1029. ênfase grande evento. Pedro não estava mais tão impaciente quanto antes. Ele aprendeu com seus erros e mudou sua estratégia. Ele ordenou que as tropas seguissem em ritmo constante e enviou muitos batedores para acompanhar tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Então, ele ordenou que os mensageiros voltassem para o porto onde desembarcaram e comandou os reforços que eram as principais legiões de batalha para acelerar. Além disso, esses soldados de Barcelona foram ordenados a capturar civis e soldados de Zenit e interrogá-los. Eles tinham que obter o máximo de informações possível sobre Zenit para compensar o erro do quartel-general militar imperial, que era arrogante demais e subestimou os inimigos por não fazer uma pesquisa adequada. Agora, a grande tradição e qualidade do Império Barcelona de nível 9 foram completamente exibidas. Embora sua velocidade de avanço tenha sido bastante reduzida, os soldados zenitianos os atacaram várias vezes e não obtiveram a vantagem. Após vários testes, os zenitianos deixaram apenas 1 tonelada de cadáveres e recuaram. À medida que as informações que Pedro reunia aumentavam em volume, esse general de Barcelona ficou cada vez mais chocado. Havia muitas histórias e rumores sobre o rei Alexander de Chambord e o imperador Yassin de Zenit que estavam sendo repassados entre os civis, e elas fizeram Pedro sentir muita pressão. Embora ele soubesse que esses rumores provavelmente exageravam a força dessas duas pessoas, se havia fumaça, havia fogo. Pedro ficou especialmente surpreso com a força e o mistério de Chambord. Ele sentiu que se alguma coisa desse errado, deveria estar relacionada a Chambord. Desde que reconheceu a importância dessa questão, além de coletar informações, Pedro usou algumas conexões e entrou em contato com algumas redes antigas de inteligência em Azeroth. Com preços altos, ele comprou muitas informações sobre o reino de Chambord e o rei de Chambord.
As novas informações fizeram com que esse graduado de primeira linha da Academia Militar Real Lamazia suasse profusamente. Pedro soube que Chambord tinha mais de 10 poderosos guerreiros cavaleiros de ouro, e muitos mestres existiam neste reino. Ele também teve dicas de que esse reino tinha um ótimo relacionamento com o grupo mercador número 1 de Azera, o grupo merchante Soros, e tinha conexões com a organização de inteligência extremamente misteriosa e aterrorizante, o Escritório de Cartas. Além disso, este barcelonese obteve a confirmação de que o rei de Chambord era um lorde no pico do sol ardente há muito tempo, e ele havia liderado uma expedição ao Império Angi e combateu uma catástrofe de criaturas morta-viva. Além disso, havia evidências claras de que o rei de Chambord havia matado o jovem Lord Helge de Ormo. Foi a primeira vez que Pedro ouviu tantas informações chocantes sobre Zenith e Chambord. Ele estava acostumado a ser arrogante na região oeste de Azera, e nunca imaginou que um guerreiro tão genial aparecesse na região mais fraca do continente, a região norte. Se tudo o que ouviu era verdade, Pedro sentia que nem ele poderia derrotar o rei de Chambord. De repente, Pedro percebeu que estava enfrentando um nível de perigo sem precedentes. Se o rei de Chambord e o imperador Yassin trabalhassem juntos, Pedro terminaria tragicamente. O perigo sem precedentes assustava tanto Pedro que ele suava de novo e de novo. Depois de pensar um pouco, Pedro resumiu todas as suas descobertas de Zenith e todas as informações que reuniu. Ele escreveu uma carta urgente e a mandou ao Império de Barcelona usando um canal único, pedindo ao quartel-general militar imperial que enviasse mestres de primeira linha como reforço. Vendo as densas nuvens negras no céu, Pedro sentiu um calafrio sem precedentes. Cidade de Chambord. Pedro murmurou para si mesmo. O que? Alguém mais quer lutar comigo? Na praça do Palácio do Deus das Feras, Fei sorriu e olhou para os mestres dos 10 clãs de nível divino. Torres, Drogba e Pisse pareciam orgulhosos e pensavam, esses orcs idiotas queriam desafiar nosso rei. Agora está resolvido. Eles estão todos esmagados. Ha ha ha. Isso é emocionante. O Papa Entus do Palácio do Deus das Feras também ficou ao lado com um sorriso, como se ele tivesse previsto isso. No entanto, todos os seguidores da Entus pareciam extremamente surpresos. Ficou claro que eles não previram que isso ia acontecer e pensaram, este rei humano é magro e bonito como um homem-raposa, mas ele é tão poderoso. Em 2 horas, ele usou várias formas de energia, como energia guerreira e energia mágica, e derrotou todos os mestres orcs, desde os chefes dos 10 clãs rei e os anciãos. Ele é um guerreiro insano. Ha ha ha! Sua Majestade é incrivelmente forte. Não tenho nada a dizer. Eu, Pippin, admito a derrota. O chefe do clã Rinoceronte Verde Pippin foi tão espancado por Fei que metade do rosto estava inchado e seus olhos ficaram pretos. No entanto, ele não estava com raiva. Ele riu heroicamente e disse com admiração, tudo bem. Nosso clã Rinoceronte Verde admite que Chambord está qualificada para se tornar um aliado dos Orcs Behemoth. Haha. Eu vou lutar com você de outra maneira depois. Vamos ver se o quanto você pode beber está relacionado à sua força. Tudo bem. Preparei uma tonelada de bom licor e vinho antes de vir para cá, e posso beber com o chefe Pippin para o conteúdo de nossos corações. Fei estava ansioso para estabelecer uma amizade com esses orcs. Sua Majestade, você pode compartilhar uma parte do seu vinho comigo? A beldade cobra Jankovic girou sua cintura encantadora e chegou ao lado de Fei antes que ela perguntasse com charme. Este rei humano com certeza é poderoso. Ele está qualificado para apoiar nosso clã Tigre. No entanto, o clã Tigre ainda tem mais mestres. Eles virão até você e buscarão conselhos quando tiverem a chance. O chefe Woods do clã Tigre, que ficou em segundo lugar entre os 10 clãs rei, abriu a boca e disse calmamente. Os orcs valorizavam a força e gostavam de lidar com as coisas diretamente. Embora Fei fosse o rei, ele usou sua própria força para derrotar muitos guerreiros orcs, conquistando o respeito e a admiração dos orcs. Além disso, o Papa Entus do Palácio do Deus das Feras, que tinha uma influência insana entre os orcs,
disse que estava disposto a aliar-se a Chambord, o que influenciou um grande grupo de nobres e personagens de alto nível da tribo Orc-Bemomoth. No geral, as coisas estavam indo bem. A aliança estava praticamente imutável, e não havia dúvida em torno dela. Naquela noite, fogueiras foram acesas na praça do Palácio do Deus das Feras, que era uma cena rara. Os 10 clãs-rei e os nobres dos prestigiados clãs de prata foram convidados pelo Papa Intus a participar dessa festa. A aliança entre Chambord e tribo Orc-Bemomoth foi transmitida entre orcs comuns. Cerca de 1000 anos se passaram e todos os tipos de recursos foram explorados e colhidos na Terra Banida. Muitos sinais estavam mostrando que essa área estava passando por uma mudança terrível. O deserto de metal e o pântano cruel no centro da Terra Banida estavam crescendo lentamente, e bestas aterradoras apareceram e começaram a invadir o espaço. Tudo isso estava de acordo com a profecia de 1000 anos atrás. A profecia afirmava que os orcs Bemomoth só poderiam permanecer nesta terra por cerca de 1000 anos. Depois disso, esse lugar mudaria drasticamente e não seria mais adequado para os orcs ficarem. Especialmente nos últimos tempos, todo tipo de informação foi passado para fora do Palácio do Deus das Feras. Ouviu-se que o Papa Intus usou sua energia vital para prever o futuro dos orcs e chegou à conclusão de que toda a tribo tinha que se mudar. Corria o boato de que o Papa havia sido punido pelo céu por revelar segredos celestes, e ele estava em perigo mortal. Sob esse ambiente, os nobres orcs que tinham alguma matéria cerebral em suas cabeças não ignorariam o ramo de oliveira que um rei humano poderoso lhes estendia, especialmente quando o reino desse rei humano estava a caminho da rota móvel dos orcs. Com o bajulador Oleg presente orcs como o grande sacerdote Nesh, O'Neill e Altis tentando tornar os dois lados ainda mais harmoniosos, os dois lados rapidamente ficaram sozinhos na festa e cenas semelhantes ao que aconteceu na festa em Chambord foram quase reencenados aqui. Sob o efeito da bebida e da comida deliciosa de Chambord, os orcs de mente simples e os guerreiros diretos de Chambord rapidamente se tornaram amigos e se deram bem. Surpreendente para Fei, a silenciosa rainha Helena de alguma forma conversou com pessoas como a Santa Sharapova e chefe Jankovic do clã Cobra, e elas conversaram e riram, parecendo extremamente íntimas. As coisas estavam indo na direção que Fei antecipou. De repente, algo esperado ocorreu. Uma série de ruídos estrondosos soou como se dezenas de milhares de cavaleiros estivessem montando em suas montarias. Até o chão da praça tremia violentamente como se houvesse um terremoto. Fei e os mestres de Chambord também pareciam surpresos, eles não sabiam o que estava acontecendo. No entanto, as expressões de Intus e outros orcs de alto nível mudaram, e todos pareciam um pouco nervosos, o que surpreendeu Fei. Em apenas alguns segundos, uma equipe de montarias do tipo Velociraptor correu como o vento, e os mestres do clã Leão, o clã número 1 da tribo, nas montarias pareciam ansiosos. Quando o piloto da frente estava perto da borda da praça, ele não diminuiu a velocidade e avançou ainda mais rápido. Como você ousa? Sua Santidade Intus está aqui hoje. Por que você não está desmontando? Cerca de 5 dos seguidores de Intus saltaram e gritaram, tentando impedir esse homem. No entanto, aquele cavaleiro apenas acenou com a mão e um símbolo de ouro apareceu. Vendo esse toque, os seguidores de Intus ficaram surpresos e se moveram para os dois lados sem falar. Bum! Os cavaleiros pararam diante das mesas da festa, e seus movimentos eram uniformes e perfeitos, fazendo parecer que havia apenas uma pessoa. Ficou claro que as habilidades de cavalaria desses cavaleiros eram ótimas. Carter, o que aconteceu? O chefe do clã perguntou de repente em voz alta. Essas pessoas eram todas elites do clã Leão e foram meticulosamente escolhidas. Eles estavam comandando uma legião secreta e estavam lidando com uma tarefa extremamente importante. Ao vê-los aqui hoje, os nobres orcs estavam todos extremamente nervosos. Intus acenou com a mão e a festa acabou. Todos se retiraram sob a orientação dos guardas. Como Fei e outros eram convidados, eles não podiam saber sobre esses segredos.
Eles foram levados para fora da praça por soldados e foram embora. O que aconteceu? Intuz e seu povo estão tratando isso como o fim do mundo. Fei estava curioso. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1030. O deserto no céu. Na tenda central general de Zenith, que foi brevemente montada, todas as forças foram capazes de reagir rapidamente e se reunir por causa do segundo príncipe Domingues. Ficou claro que ele era o comandante principal. Nesse momento, o príncipe Domingues e outros oficiais militares fixaram os olhos em uma pessoa. Conselheiro Arian. Só podemos suportar e aguentar? Esses malditos barceloneses são demônios de sangue frio. Apenas menos de 2 dias se passaram, mas eles levantaram suas armas e até mataram centenas de milhares de civis inocentes. Vasos sanguíneos vermelhos surgiram nos olhos de Domingues, e ele estava com tanta raiva que seu belo rosto parecia um pouco perverso. Sob o olhar de todos, o velho Arian de Chambord franziu o senho e pensou na situação. Cerca de 1 ano atrás, quando Zenith foi invadido pela Aliança dos 10 Impérios, o velho Arian foi instruído a ajudar o segundo príncipe com os guerreiros de Chambord, e foi um sucesso. Ficou claro que Domingues era talentoso e suas capacidades conquistaram muitas pessoas. Com a emboscada e a retirada estratégica de hoje, mais e mais pessoas acreditavam nele e confiavam nele. Em certo sentido, as palavras e ações de Domingues ditariam o destino da tripulação. Depois de pensar um pouco, Arian disse com uma expressão triste: Barcelona é afinal um império de nível 9, e eles têm mais mestres e melhores equipamentos. Se lutarmos com eles de frente, perderemos com certeza. Claro, não é preciso dizer que eles não têm fraquezas. Se pudermos criar uma batalha na escala de 500.000 pessoas em 3 dias, estou confiante de que posso acabar com todos os barceloneses que entraram no território de Zenith. Claro, preciso da ajuda do Azel Benki e de outros. Depois que o velho Arian disse isso, a maioria das pessoas na barraca entendeu. Não é um número suficiente de soldados. O segundo príncipe só podia mover a Legião de Batalha da região sul e a Legião da Blizzard. Com essas duas principais legiões de batalha, soldados particulares dos nobres e os novos recrutas, havia cerca de 100.000 deles no começo. Embora Zenith estivesse recrutando soldados em grande escala, a maior parte do controle ainda estava nas mãos de Arshavin. Mesmo que Domingues quisesse, ele não poderia conseguir 500.000 soldados. Os soldados de Barcelona tinham o melhor equipamento. Se Zenith não pudesse usar ataques de ondas de humanos e combater os inimigos de frente com uma vantagem de número, enfrentar os barceloneses provavelmente resultaria em um esmagamento, mesmo que essas duas principais legiões de batalha estivessem envolvidas. Parecia que os zenitianos só podiam assediar para diminuir a velocidade dos soldados de Pedro. Então, eles enviaram cartas de aviso, esperando o quartel-general militar imperial e o imperador Yassin responderem. Zenith já havia enfrentado muitos rivais antes, mas agora eles estavam enfrentando o Império de Barcelona, um império de nível 9 no continente. Essa força era tão grande que o Império Leão não parecia nada quando comparado a ela. A situação era intensa. Algumas pessoas depositaram esperança no santo marcial imperial, rei Alexander de Chambord, mas apenas algumas pessoas como o velho Arian sabiam que o rei não estava em casa. Ele saiu há cerca de 20 dias para visitar os orcs Bemomoth. Espero que Sua Majestade volte a tempo, rezou o velho Arian em sua mente. Embora ele fosse um general famoso e estivesse extremamente confiante, o velho Arian de alguma forma desenvolveu uma ligeira dependência do rei. Parecia que, enquanto o rei estivesse presente, ele se acalmaria um pouco mais. Terra Banida, cidade de Bemomoth. A curiosidade de Fei foi rapidamente satisfeita. Antes que o grande sacerdote Nash pudesse levar Fei e outros de volta para o hotel, a beldade do clã Cisne, que jogava tênis com Entus, se apressou e disse algo a Nash. Então,
O grupo deu meia volta e voltou para a praça onde estava localizado o palácio do Deus das Feras. Nesse momento, mais de 1000 guerreiros e mestres orcs se reuniram aqui. O vento noturno soprava na escuridão, e a praça foi tragada por um espírito solene e assassino. Ao ver a chegada de Fei e de outros, Intus não teve a chance de explicar tudo para eles. Algumas pessoas instantaneamente levaram bestas voadoras para eles e os carregou. Na noite escura, milhares de pessoas voaram no ar e corriam para as profundezas da Terra Banida. Algo aconteceu com o deserto do metal e o pântano vicioso. As bestas ferozes podem ter sido provocadas. Talvez seja algo que a existência havia planejado anteriormente. Você deveria ir dar uma olhada. No caminho, Intus estava realmente ocupado. Ele continuou tentando encontrar soluções. Fei ponderou consigo mesmo. As bestas voadoras dos orcs eram galopantes e extremamente rápidas. Elas poderiam cobrir várias centenas de quilômetros em um flash. Depois de voar por cerca de 7 horas, não havia mais trilhas de atividades orcs. Era um deserto enorme, e ninguém poderia sobreviver nele. Não muito mais distante no horizonte, havia uma parede vermelha brilhante gigante que subia no céu. Como uma cerca, esse muro vermelho bloqueava o resto do mundo. Estamos quase lá. Seja cuidadoso. Aqueles que estavam na frente gritaram, e a velocidade de voo da equipe reduziu drasticamente. Esse grupo de pessoas parou a cerca de 10 quilômetros do gigantesco muro vermelho. Nesse momento, Fei olhou bem e percebeu que não era um muro vermelho. Eles eram apenas grãos de areia que foram puxados para o céu pelos tornados. Os grãos de areia devem conter partículas de metal e ficaram vermelhos depois de ficarem expostos ao sol por muito tempo e oxidarem. Quando o vento soprou, a areia caiu e rolou no ar como sangue fervente. O que era mais estranho? Os tornados que carregavam esses grãos de areia estavam girando no mesmo local. A cerca de 10 quilômetros de distância, parecia haver uma energia invisível que impedia os tornados de avançar. Os grãos de areia vermelha e os rugidos dos tornados emitiam auras violentas e destrutivas, fazendo as bestas voadoras dos orcs gemerem e recuarem. Vamos continuar a pé. O Papa Intus suspirou e ordenou que cerca de uma dúzia de seus seguidores se retirassem com as montarias de todos, e ele levou todo mundo para o deserto que estava caindo do céu. Este é o deserto do metal, explicou o grande sacerdote Nesh. Muitas bestas antigas poderosas e ferozes vivem nele, e os orcs os chamam de bestas ferozes. Eles não têm nenhuma inteligência e sua natureza é assassina e agressiva. Os orcs Bemomoth colocaram muitos soldados e torres de vigia em torno do deserto do metal, e Sua Santidade o Papa montou muitos arranjos de totens ao redor dele para distrair as bestas ferozes, impedindo-os de sair do deserto e ferir os orcs Bemomoth. Nesse momento, Fei finalmente teve a chance de perguntar: então, por que viemos aqui? O que estamos fazendo? Aconteceu algo especial? Ei, você gosta desta novel?